ideia e acho que acabou dando mais certo. Guto, Ah, ótimo. antes de mais nada, eu gostaria de, em nome do Grupo de Estudos em Forjicultura, aqui da Universidade Federal de São João del Rei, agradecer a sua participação, o seu pronto aceite, né? Então, eu fiz o convite, você aceitou de pronto. Eu fico muito contente com isso, de ter você aqui, né? Dividindo um pouco do conhecimento nessa época aí de pandemia, em que a gente está tendo que se reinventar, né? E aí é bacana da Uhum. gente poder compartilhar um pouco das nossas experiências com quem está disposto a aprender e ouvir, né? O Guilherme Mince está até acompanhando a gente aqui, fiz uma live com ele em maio, e aí ele dizia que nessa época só não aprende quem não quer, né? A gente só não se atualiza se não quiser, de tantas boas lives que tem acontecido, né, Guto? Exatamente. Então, queria te Assim, agradecer. tá, não, eu que agradeço, Janaína, a oportunidade. Eu tenho visto as lives que você tem feito, várias, né, com pessoas renomadas, e assim, é um prazer estar aqui. E a gente vai falar um pouquinho da experiência que a gente tem com o Curumim, né, que a Embrapa Gado de Leite lançou, mas em parceria com várias universidades, empresas de pesquisa, né? E, então, assim, a gente vai dividir um pouco esse conhecimento. A gente não tem uma experiência, por exemplo, com outras espécies animais, né, que às vezes surgem algumas dúvidas com relação a isso, mas a gente vai tentar aqui elucidar aí as principais dúvidas das pessoas e eu espero poder contribuir aí para o avanço do conhecimento do pessoal e aprender também. A gente sempre aprende muito com essas oportunidades, né? Eu sempre falo isso, a gente acaba aprendendo mais do que ensinando quando a gente se propõe a estar aqui na rede, falando, conversando, é muito bacana, as perguntas acabam instigando a gente em outras coisas. Até interessante quando o Thiago Carvalho estava fazendo uma live com a gente, ele comentou no meio da live, nossa, acabei de ter uma ideia de experimento. Isso é bacana, né? Porque a pessoa faz uma pergunta e instiga a gente a ter, né, essas necessidades de responder pesquisa. E eu quero mandar um abraço muito especial, Guto, a todos os produtores rurais que estão acompanhando a gente hoje nessa live. Né, uma das características da minha página é exatamente isso, a gente tem muitos produtores rurais que participam, muitos que mandam perguntas, né, e a gente tem, às vezes, a habilidade de responder ou não, né, aquelas que a gente não responde, a gente consulta os colegas, né, e a gente vai seguindo. Então, eu fico muito feliz de ter tantos produtores aqui. Então, um abraço muito especial a vocês, que a pecuária e tudo que a gente faz, né, Guto, é para vocês, né? A gente só faz para o produtor rural. No final das contas, né, Exatamente. é para ele, não é para mim, Exatamente, não é para você, né? exatamente. O nosso cliente final, sem dúvida, primeiro é o produtor, né? Isso. E depois a sociedade de modo geral, mas isso que você falou, Janaína, realmente é muito importante. Eu já aviso aqui que pode acontecer de alguma pergunta, eu não vou querer me aventurar de repente a responder, eu vou pedir à pessoa que mantenha contato comigo e eu procuro a resposta que melhor se adeque. Por exemplo, eu sei que vai ter alguma demanda do pessoal do Sul e a gente andou até visitando o Sul há uns anos atrás para ver as áreas de curumim, para ter melhor essa impressão. Mas tem um colega lá, o Sérgio Bender, da Embrapa lá do Sul, que tem uma experiência de campo enorme com o curumim. E então, assim, não vou ter problema nenhum se falar, não, essa resposta eu não vou ter agora, mas a gente põe em contato e eu consigo a resposta no futuro próximo. Mas a gente vai tentar passar daquilo que a gente tem. A gente fez vários estudos aqui com o curumim para o lançamento dele, né, antes dele ser lançado comercialmente. E a gente vai passar essas informações aí para o pessoal. Realmente é muito importante essa participação de produtores e técnicos, é formidável. Eu te confesso que é a primeira vez que eu faço uma live. Então, eu andei tirando um monte de dicas. gente daí, tinha um monte de gente escondida aí, ó. Eu andei cutucando muita gente aí para fazer a primeira live e eu adorei o resultado. Tem gente que já está fazendo a quarta, a quinta, o professor Manuel já vai fazer mais uma, tinha sido a primeira comigo e vamos tocando. Vamos, se a experiência for boa, a gente faz outras. Certeza que vai ser, não tem jeito de não gostar não, esse pessoal aí não deixa a gente ficar aqui parado no marasmo. Mas então vamos lá, Guto, rapidamente, só fala pra gente onde você está, né, em qual Embrapa, né, e qual é o maior foco de trabalho que você tem atualmente. Tá, joia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Augusto Gomide, eu sou agrônomo de formação, estudei em Viçosa, fiz mestrado e doutorado lá, e atualmente eu estou na Embrapa Gado de Leite, desde 2001 que eu entrei na Embrapa Gado de Leite, 2003, perdão, e desde 2007 eu passei um período em Aracaju, pela Embrapa Gado de Leite, no Núcleo Nordeste, desde 2007 que eu vim para a Embrapa Gado de Leite. E aí até uma curiosidade, porque eu estava em Aracaju, e
Quando eu vim para cá, de lá de Aracaju, eu submeti um projeto para a FAPEMIG, já prevendo a minha volta, e esse projeto era com capim-elefante. Na época ele não chamava curumi ainda, era um código CNPGL, não me lembro o número agora, que era para avaliação dos melhores clones que o pessoal do melhoramento, o Vander, o Ledo, tinham selecionado. E ali a gente já tinha algumas avaliações e a partir dali a gente começou então variar manejo ainda em parcela. Depois desse experimento a gente fez outros também em parcela, mas já com a presença de animais. Então, aí meu foco de trabalho é manejo de pastagens e avaliação de plantas forrageiras, com foco principalmente na produção de leite, né, obviamente. Ok, então tá bom. Então que bom. Desde o começo, então, da Embrapa Gado de Leite, o curumi já faz parte da sua história, né? Exatamente. Então vamos lá, Guto. Eu acho que é uma coisa bem interessante falar, que nós estamos falando especificamente, é a primeira vez que a gente faz uma live para falar especificamente de uma única forrageira. Né? Geralmente a gente está falando aqui de manejo, silagem. Mas acho que é interessante a gente falar bem rapidamente, né, Guto? Sobre esse processo de lançamento de uma nova forrageira, que não é uma tarefa simples, não é uma tarefa rápida. Né? Antes dessa cultivar chegar até a mão do produtor, né? Antes ele chegar até o bucho do bicho, digamos assim, ele passa por uma série de avaliações que duram anos, né? E provavelmente não foi diferente com o curumi, né? Então, só para a gente situar o pessoal, quais são as avaliações que são feitas além dessa avaliação de produtividade? Por que escolher o curumi? Por que não foi outra? Né? Você consegue dar uma pincelada para a gente aí de como é feito esse processo de seleção de uma nova forrageira? Claro, claro. Existem diferenças entre programas, né? Você até pode me ajudar nessa questão, que você também está muito inteirada dos programas da Embrapa Gado de Corte, né? Que trabalha principalmente com pânico e braquiária. Tem que enviar para o Sans amanhã meu relatório de braquiária. Pois só que amanhã meu prazo está acabando. Nós temos um dever de casa para Tem dever de casa, acabar lá e vamos fazer dever de casa, né, Guto? Temos que entregar relatório. E assim, então assim, isso realmente demora anos. Eu tenho feito algumas palestras sobre as cultivares de pânico também que a gente testou aqui na Embrapa, e também o curumi. Você pega, por exemplo, o banco de hemoplasa, o programa de melhoramento da Embrapa Gado de Leite, ele começou em 91, se eu não estiver enganado, 91, 92. E desde então, já com avaliações. E no caso aí, eu vou focar um pouco mais na questão do curumi, ou do programa de capim-elefante. O que esse programa visou inicialmente? Sempre em programa de melhoramento eu falo isso. A primeira característica vai ser sempre potencial produtivo. A gente vai sempre buscar lançar uma cultivar, de preferência com maior potencial de produção de forragem, né? Aí entra a questão de qualidade dessa forragem também. No caso do capim-elefante, resistência a cigarrinha é uma coisa que a gente vem buscando desde o início do programa, ainda sem sucesso. Assim, a gente percebe alguns acessos com maior tolerância, mas a gente não dá para chamar esses materiais de resistentes. Guto, então só para amarrar aqui rapidinho, aproveitando o gancho de uma pergunta, então é correto a gente dizer que a maioria das plantas de capim-elefante que hoje estão disponíveis, as mudas estão disponíveis, elas são suscetíveis a cigarrinha? São. Tá, isso seria uma limitação. Ainda hoje, essa é uma das principais limitações que a gente tem para grande dispersão, vamos dizer assim, do capim-elefante, no caso do curumi, que é para pastejo. Essa é uma das grandes. A outra seria a propagação vegetativa, que é outro foco do programa de melhoramento, que é materiais propagados por semente. Para a capineira já tem alguns materiais que são híbridos, né? Até no mercado aí a gente encontra, e com problemas geralmente de persistência, elas têm uma baixa persistência. E uma outra vertente do programa era materiais adaptados ao pastejo. A Embrapa Gado de Leite, para quem não sabe, trabalhou durante muitos anos com pastejo rotacionado de capim-elefante de porte normal, Napier, Camerun, com algum sucesso, né, mas com toda aquela dificuldade de se manejar uma planta cespitosa com o porte do capim-elefante. Então, materiais adaptados ao pastejo, portanto, de porte mais baixo, foi um dos focos do programa de melhoramento e que, de certa forma não, que foi vencido com a seleção e o lançamento do curumi, que nesse aspecto é um material realmente fácil de manejar, de porte baixo e assim, com relação ao manejo intensivo que a gente tem empregado, é muito fácil e muito, muito interessante para esse uso. Eu estava até conversando, a moça Flávia fez uma pergunta de que se pode semear o curumi, né? Então eu estava até comentando antes de você entrar,
eu ia comentar e você entrou, eu parei. Justamente esse talvez seja a maior limitação, né, dos capim-elefante, principalmente do curumim, que é o nosso assunto hoje, essa questão de não se propagar por semente, né? Porque o plantio por muda tem uma série de desvantagens que quem está no campo sabe, que conhece, né? Mas eu brinco porque tem alguns produtores que eu acompanho nos grupos do WhatsApp que eles falam que depois que eles veem o capim-curumim pronto, é igual o pasto pronto, é igual a mulher quando tem o primeiro filho que fala que não vai ter o segundo, e depois esquece das dores do parto, né? E aí depois se encanta tanto que se esqueceu das dores do parto e acaba se... Não, vamos fazer mais curumim porque o resultado é fabuloso. Inclusive tem resultado de produtores no Ceará, tem publicado aqui no Horticultura e Pastagem, né, animais pastejando no Ceará, o curumim com resultados fabulosos e o cara não troca por nada, né? Não, exato. Esse é um primeiro empecilho, né, de você, o gasto com preparação de solo é maior, você tem que fazer o sugo para plantio das mudas e tal, a mão de obra que se gasta. Então, realmente é uma dificuldade, sem dúvida. Por outro lado, assim, se a gente pode apontar algum benefício, é que o estabelecimento do pasto ele é mais rápido, né? Sim. A planta, por muda, ela se estabelece mais depressa, então ela fecha mais rápido, você tem condição de usar o pasto mais cedo do que um pasto propagado por semente. Mas, sem dúvida, a propagação vegetativa ainda é um empecilho para dispersão maior. O que o pessoal tem feito é começar pequeno, né? Começar com uma área menor, e aí é isso que você falou, a pessoa vê o benefício, é uma planta realmente empolga, até visualmente, é muito bonito. E a pessoa, quando começa a trabalhar e vê o benefício em termos de produção, qualidade e facilidade de manejo, realmente ela continua e expande a área. No sul tem ido muito bem, eu acredito até que seja um pouco pela questão cultural mesmo, do pessoal do região sul, vamos dizer assim, eles, de certa forma, é mais uma pecuária familiar, né? Então as pessoas começam em áreas menores, com a participação da família ali, depois vai aumentando, tem ido muito bem na região sul do país, o curumim. Já teve gente que respondeu que ele tem ido muito bem lá no sul. Aproveitando que você está falando do sul, antes da gente começar a falar de produtividade, adubação, como que é a resposta do curumim à geada? Que a gente teve essa pergunta, né, no nosso quadradinho lá que a gente fez, né? Então algumas pessoas fizeram essa pergunta aí sobre essa questão da resistência à geada e essa pergunta já apareceu aqui de novo também agora. Isso é uma pergunta muito frequente. Assim, o que acontece com o curumim com relação à geada? Falar que ele é resistente à geada, assim, ele sofre com a geada. O que a gente tem percebido lá no sul é que ele sofre com a geada, dependendo da intensidade dessa geada, há uma queima de folhas, mas na maioria das situações não há morte da planta. Então, depois que passa a geada, depois que passa o período de maior frequência de geadas, a planta rebrota e não há prejuízo, vamos dizer assim, para o stand, para as plantas entram num período vegetativo de novo sem maiores problemas. Obviamente que geadas muito intensas, você começa a ter algum prejuízo, alguma falha no stand, mas de uma maneira geral, eu diria assim que obviamente que nós estamos falando de gramíneas aqui, o curumim como uma gramínea tropical, talvez, se você comparar com pânico e com braquiária, sem dúvida ele é mais tolerante à geada, ao frio do que essas duas. Então, assim, ele sofre, pode haver uma queima de folhas, mas normalmente não há prejuízo para o stand, não. Ok. Guto, então, apresenta pra gente aí o... não, pode completar. Uma outra coisa, Janaína, que acho que vale a pena falar, que na realidade assim, é uma questão eu não tenho, de novo, uma experiência, vamos dizer assim, eu não sou do sul do país, não tenho experiência lá, conduzindo estudos lá, mas pelo que a gente vê na literatura, nem época de geada, seja braquiária, seja pânico, o ideal é que a pessoa também não entre nesse período crítico do ano com a planta já, de alguma forma, estressada. O que eu quero dizer com isso? Que entre já com resíduo muito baixo, né? Uma adubação que já se exauriu, né? Exatamente. A própria presença de folhas ali evita que a temperatura seja muito baixa nas gemas basilares, né? E daí não danifique essas gemas, e aí, passando o período de geada, essas gemas estão prontas para rebrotarem e continuar o processo. Aqui o pessoal está contando para a gente que tem gente plantando com plantadeira de mandioca. O curumim. Eu não presenciei isso ainda, mas até eu estava aqui
dando uma estudada, né, vamos dizer assim, porque a gente, coincidentemente, a gente está, o Vander, ele propôs agora para esse período de quarentena, antes da gente vir para o teletrabalho, de escrever um livro com perguntas e respostas sobre curumim e capiaçu. Aí, E a pessoal, já vai equipe, chegar daqui a pouco, tá vendo? exato, exato, já pode ir adiantando aí, pessoal, que a gente espera que até o final do ano, e o bom desse livro é que ele vai estar online, vai estar em PDF na página da Embrapa. Show de E bola. a gente acredita que até o final do ano a gente coloca esse livro disponível aí para consulta do pessoal. E uma das perguntas que tem é com relação a isso, né? Então, vai estar disponível aí para o pessoal poder consultar. Esse livro deve sair até o final do ano. Então, beleza. Então, Guto, vamos lá. Apresenta pra gente o curumim. Quem é o curumim? Qual é a produtividade esperada? Para que tipo de sistema ele foi lançado? Né? É para pastejo, sim, porque é um capim-elefante anão. Manejo, né? Então, eu vou deixar você à vontade aí para poder apresentar pra gente o curumim. Tá, joia. Bom, o curumim, qual que é a principal característica dessa cultivar? Né? É um capim-elefante de porte baixo, de entrenós curtos, tá? Se a gente pegar uma foto de um entrenó de curumim, a gente vai ver os entrenós bem curtinhos, enquanto, por exemplo, com Napier e o Camerun, entrenós com 5, 7 centímetros de comprimento. Isso faz com que a planta tenha um porte baixo, e em torno aí de 80 centímetros de altura. E ele foi, então, inicialmente os estudos que o Ledo fez, ele produziu muito bem tanto para corte verde, mas a gente viu o potencial dele principalmente para pastejo. E a gente começou a fazer alguns estudos com relação a isso, estudar a altura de resíduo e também a altura, sempre baseando na questão da interceptação luminosa, né? E a gente viu aí que o curumim, ele vai estar aí, a recomendação dele hoje é para pastejo rotacionado, com altura de entrada com mais ou menos 80 centímetros e saída com 40 centímetros, tá? Uma outra grande característica do curumim, o valor nutritivo da forragem. A gente no começo, colhendo as primeiras amostras e fazendo análises, encontrava valores variando de 17 até 20% de proteína, coeficiente de digestibilidade na casa aí de 60, acima de 65%, e a gente até achou que a gente pudesse estar cometendo algum erro, alguma falha, mas esses valores eles foram se repetindo ao longo das amostragens e ao longo dos ensaios que a gente foi fazendo. E então hoje a gente tem uma segurança de falar que realmente o teor de proteína do curumim aí vai estar variando de 17 a 19, para ser mais conservador, às vezes 20%. Digestibilidade bastante alta, então é um material assim, de alto valor nutritivo, é bastante produtivo. Eu te diria que talvez ele não seja, em termos de produção de biomassa, ele não bata, por exemplo, um mombaça, um zuri, mas ele estaria ali pouca coisa abaixo desses materiais, mas com teores de proteína, fibra baixo, proteína alta e, portanto, digestibilidade bastante alta. Então, material assim, até você me adiantou alguma pergunta lá, né, perguntando, por exemplo, do consórcio com Arax. E eu depois comecei até, no primeiro momento, pensar da possibilidade de se fazer isso. Depois eu pensei, falei, gente, na realidade, a lógica, quando você pensa em fazer um consórcio gramínea-leguminosa, tem 2 pontos aí. Desculpa, Janaína, já adiantando um pouco essa resposta. Não, as perguntas eu te mandei que é justamente por isso. Pode responder. Pois é. Eu só não, infelizmente, eu não notei o nome de quem foi que mandou essa do consórcio com Arax. Você peço até desculpa. Eu não notei também. Eu não notei. Mas assim, porque o que a gente pensa quando vai fazer consórcio gramínea-leguminosa? Você pode ter 2 motivos. O primeiro talvez seja incrementar a dieta dos animais, né, com uma leguminosa que a gente sabe que tem alto teor proteico e tal. Só que no caso do curumim, nós já estamos falando de uma forragem que tem 18, 17, 18, 19% de proteína, né? E uma outra coisa poderia ser a incorporação de nitrogênio ao solo, né? Mas aí a gente já entra num sistema que eu diria mais extensivo, de você pensar em transferir nitrogênio para a gramínea via leguminosa, que é um sistema mais extensivo, que a gente pode até discordar um pouco, alguns técnicos e tal, mas eu já vejo o curumim, é uma planta exigente em fertilidade, o capim-elefante reconhecidamente e ele tem todo esse potencial de produção, por exemplo, taxas de acúmulo de forragem diária de 150, a gente achou até 170
em alguns experimentos, ele vai ter essa resposta com adubação, com adubação de plantio, fósforo, potássio e com adubação de reposição ao longo, no caso para a gente aqui, da estação de verão, né? Então, aí você fala assim, bom, então eu vou colocar o Araques, mas eu preciso manter a adubação do capim-elefante para ter a resposta que eu espero dele, né? Então, assim, nesse caso eu não vejo como um consórcio ideal, porque você, na realidade, já tem uma gramínea de excelente valor nutritivo e para produzir o que a gente espera dele, ele vai precisar de adubação. Então, talvez seja mais interessante uma forrageira de inverno numa outra área para poder ter esse ganho dentro do sistema, vamos dizer assim. Esse raciocínio vale para o trevo também, né? Só para completar aí a pergunta que eu acho que fizeram sim. aí. Sim, né? Eu acho que vale para o trevo também, né? Tá. Porque você, dentro dessa lógica de você aliar, tentar trazer nutritivo ou nitrogênio para o sistema solo-planta. E aí, nesse caso, eu acho que para o curumim, para o capim-elefante, o ideal seja uma adubações com química mesmo, para ter a resposta que a gente espera. Uma outra coisa que é importante falar, e principalmente para a nossa região, quando aí eu falo assim mais para Cerrado, Mata Atlântica, regiões mais quentes, que essa adubação, além de promover o aumento da produção do curumim, ele é importante para manter a perenidade em termos assim, de competição com outras plantas, porque uma das preocupações que a gente tem é, por exemplo, competição com braquiária, com o próprio pânico, né? Então, assim, que o capim-elefante sofre muito nesse processo competitivo, né? Competitivo. E se faltar adubação, isso é uma coisa que se agrava. Principalmente quando é braquiária, porque nós estamos falando de braquiária. Exatamente. Então, assim, é importante a pessoa que desse. E aí eu não estou falando só do curumim, elefante para Branapié, para Camerun. É importante estar atento que a adubação ela vai ser necessária. Uhum. Entendi. Tem algumas perguntas aqui relacionadas à adubação, né? Tem uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos, Guto, não sei se você concorda, eu falo sempre isso nas lives. Quanto mais produtiva for a planta forrageira, mais exigente em fertilidade de solo ela é. Né? Então, os programas de melhoramento, a gente tenta fazer trabalhos. Eu mesmo, o relatório que eu vou enviar aí amanhã para o Pânico, lá para a Eliana, é com eficiência de uso de adubo, né? de nutrientes. Né? A gente tenta procurar no programa de melhoramento uma planta que tem uma eficiência de uso maior, mas a gente sabe que tem essa maior exigência. Né? Essa adubação do curumim, vamos partir do princípio que a gente está num sistema extremamente intensificado. Vamos chegar lá no ápice, né? Como foi a pergunta que fizeram que eu te enviei. Né? Num sistema irrigado, né? Que a gente quer uma alta taxa de lotação. Quanto você acha que a gente tem que trabalhar com nitrogênio por ano? Bom, essa é uma boa pergunta. O que eu tenho trabalhado aqui, Janaína, O Guto, só um instantinho, por favor. Daquela... Pessoal, eu posso pedir para vocês colocarem, por favor, as perguntas no quadradinho aí da interrogação? Porque aí fica maior para eu ler aqui, eu não preciso ficar chegando a minha cara tão pertinho de vocês assim. Aí, se vocês puderem colocar, a idade é triste, ela vai chegando, não tem jeito não. Aí coloca ali para mim, por favor, as perguntas, tá? Desculpa, Guto, era só para esclarecer o pessoal aí. Não, sem problema. Então, Janaína, assim, eu tenho preconizado aquela recomendação que está aqui na quinta aproximação, né, naquele capítulo que faça da adubação de pastagem. Que já precisa de uma sexta aproximação, né, Guto? Que já, sem dúvida, sem dúvida. E com aquela lógica de trabalhar dentro do período de crescimento, no caso, para a gente aqui de novembro, outubro até... Em termos de adubação, eu diria que a gente pode ir até março, final de março, início de abril, dependendo do ano, porque questão de chuva. Que seria uma aplicação, em termos de nitrogênio, de 50 quilos após cada desfolha, cada pastejo. Então, os animais saindo do piquete, vou entrar com uma adubação nitrogenada, obviamente, junto com potássio e, dependendo da situação, um pouco de fósforo, mas em torno de 50 quilos de nitrogênio. Bom, quanto isso vai me dar por hectare ano? Os trabalhos, aqui na nossa condição, a gente tem conseguido algo em torno aí
de 250, 300, em algumas situações 350 quilos, dependendo do número Do número de ciclos que a gente ciclos, faz. né? Dependendo do número de vezes que você Exatamente. for rodar, você colocando 50 em cada Exatamente. ciclo. Então a coisa estaria por aí, daria algo em torno de, em média, vamos dizer, 300 quilos de nitrogênio, isso parcelado ao longo Obviamente que se você estiver trabalhando, igual o pessoal que está trabalhando no Ceará, que não tem problema de temperatura e tem irrigação, e aí vai conseguir produzir forragem no curumim o ano inteiro, e aí se for estender essa adubação, a gente pode chegar aí a 600 quilos de nitrogênio por hectare ano, porque o uso da pastagem ela se dá durante o ano inteiro. Porque quando você mais intensifica, maior a sua necessidade de adubação, né? E o Exatamente, regime de sem chuva do dúvida. Nordeste é diferente, então, né, o inverno deles é chuvoso e o verão é Hoje em dia, seco, né? exato, exato. Hoje em dia, quando começou, né, eu brinco muito que, com relação a essa questão de manejo de pastagem, eu brinco que a gente, na década de 90 e início dos anos 2000, a gente deu um grande salto em termos de manejo, quebrou um certo paradigma, assim. Então, a gente Sim. começava a falar em período de descanso de 20 e poucos dias e tal. O pessoal, hoje em dia já é mais comum, o pessoal. Então, como nós estamos falando, no caso do curumim, isso vai acontecer aí a cada 22, 24 dias, dependendo, até menos em algumas situações, roda muito depressa, né? E aí a gente vai realmente acabar atingindo valores altos de adubação. Isso que você está colocando é importante, só para esclarecer o pessoal, gente. A gente está sempre aqui falando nas lives, todos os nossos convidados sempre comentam que esse negócio da gente manejar pasto por dias fixos, isso é coisa do passado, né? Isso é lá da época da graduação do Guto. Da minha não, porque eu sou muito mais nova. Mentira, é da minha também. É verdade. É da minha também. A gente aprende tudo por dias fixos. Só lá no mestrado para o doutorado, com aqueles primeiros trabalhos que foram até feitos pelo seu pai, né? Que tem uma primeira palestra dele, um simpósio de gado de leite que teve lá em Viçosa falando sobre essas questões todas, né? Então, o que acontece? O curumim tem que ser manejado com altura de entrada 80 e altura de saída 40, gente. O tempo que ele vai demorar para chegar de 40 a 80 de novo, ele vai variar em cada região e em cada época do ano. Então, quando você está lá no ápice do verão, com uma luminosidade muito forte, né, Guto? Quando você tem radiação à vontade, está chovendo e você está trabalhando com esses 50 quilos após cada ciclo, provavelmente 21, 22 dias, 19 dias, dependendo da situação, do acúmulo térmico, né? Você já está com 80 de novo. Né? Aí quando você chega lá para abril, você já começa a abrir isso. Os 21 dias não são mais suficientes para ele virem de 40 para 80. Aí você vai precisar de 25, 28, 32. Né? Então, não é calendário humano. Planta não responde a calendário humano. Né? Então, é um acúmulo térmico. Então, o manejo por altura no curumim, ele é extremamente importante. Então, quando o Guto fala desses teores de proteína bruta que ele colocou aí, não é que eu vou chegar em curumim que está com 1,20 m, né, mal manejado, e vou encontrar isso. Até porque o Robson até fez essa pergunta, eu vou aproveitar e emendar aqui para fazer pergunta para ele. Guto, você me corrija se eu estiver errada. Até porque o capim-elefante, ele é uma planta que tem uma tendência ao acúmulo de como, ele é bem chegado em acumular como, né? Você pode perceber que até a própria forma de propagação dele faz com que os comos não sejam tão sensíveis, sejam mais robustos, e isso aí aumenta a massa seca de como daquele material. Então, esse manejo com altura de 80 e saída de 40, né, ou às vezes até um pouco mais flexível, talvez abaixar mais um pouquinho, e não subir muito, é que dá esses valores nutricionais que o Guto comentou, gente. Então, o manejo, ele é primordial para você manter essas vantagens do capim. Aí, aproveitando a pergunta do Robson, Guto, como que está a relação lâmina-como do capim curumim, do BRS curumim, nesse 80-40? Né? Se você manejar corretamente, o que você espera da relação lâmina-como? Tá, é boa pergunta, Janaína, porque assim, a gente tem visto nos estudos, isso aí depende muito, às vezes a gente vê muita variação entre um estudo e outro, um artigo e outro, mas depende muito da forma de avaliação, porque tem estudo que avalia a relação folha-colmo, ou seja, massa de folha em relação à massa de colmo, na planta inteira, ou seja, no corte rente ao solo, que a gente fala, né? A e massa, outros né? estudos, A massa de a massa forragem. total, Mas muitos estudos hoje, principalmente os mais recentes, a gente tem feito essa avaliação acima de um resíduo. No extrato pastejável, então, pega ali em cima. Exato. Exato. Você estabelece o resíduo para curumim, a gente está considerando que vai ser 40. Então, a gente colhe acima disso daí. Quando se faz dessa forma, a relação folha-calma é bastante alta. Eu diria que quase que a gente colhe só folha
quando a gente considera acima desse resíduo, entendeu? O que tem de colmo, na realidade, seria basicamente pseudo-colmo, que são aquelas bainhas das folhas, né? Que a gente separa. Tem uma digestibilidade muito maior, né? Nem muito alta, que está mais para a folha do que para a colmo, né? E a gente tem visto, assim, no último estudo que a gente fez aqui de um orientado do Mirton, de mestrado, pra você ter uma ideia, a percentagem de folha, a gente trabalhou com curumim, esse foi o último estudo que a gente fez agora recente. Por que a gente observou? A gente viu que o curumim ele tinha teor de proteínas no ensaio com novilhos, que o Domingos conduziu em Santa Mônica. A gente tinha teor de proteína, como eu falei, de 17, 18, às vezes 19, e ganho de pesos muito bons de novilhas. Mas, assim, limitado a 700, 740 gramas por novilha dia, a gente via que tinha potencial. Quando eu vi isso aí nas tabelas nutricionais, tinha potencial para mais. Então, a gente viu que estava faltando energia. Então, a gente fez um estudo recente agora para estudar a produção de leite com e sem adição de fubá. Mas eu desviei um pouco da pergunta. Nesse estudo, por exemplo, com o curumim para a produção de leite, 64% da massa de forragem era folha. Entendi, então, assim, isso eu observo. Isso é muita coisa. Se for comparar com pânico com braquiária, isso dá menos de 50%, com certeza. Sim. Então, assim, é um material realmente que acumula folha, basicamente. Isso que você colocou é muito importante, mas o curumim tem essa característica em termos de manejo. Porque eu falo que ele é bom de manejar? Porque a recomendação é essa, 80-40. Então você está lá com o seu piquete, está em 40 centímetros, mas ainda falta, sei lá, 1 ou 2 piquetes para pastejar. No curumim, se você atrasar essa entrada 5 dias, por aí, até uma semana, ele não vai sair de 80 e vai para 1 metro, 1,10 m. Ele vai chegar nos 85 e não vai ter grandes problemas. O Mombaça é bem chegado em fazer isso, né? 5 dias no Mombaça dá um estrago na estrutura do pasto absurda, né? Eu uso muito o Mombaça como exemplo nas palestras, porque o Mombaça, o pessoal sofre muito com ele, né? O pessoal fala, é muito difícil de manejar. Eu costumo dizer que ele é endócil para o manejo. Exato. Ele é bem endócio. Eu sempre falo isso, é endócio para o manejo. Exato. É uma planta fantástica, assim, não é... tanto é que é uma das mais usadas para pastejo rotacionado em produção intensiva. Mas ele tem essa dificuldade, a pessoa tem que estar bem atenta. O curumim tem essa vantagem, esse atraso de alguns dias, eu diria que até uma semana, ele não vai ter grandes comprometimentos para a estrutura da pastagem, como a gente fala, né? Entendi. Não, ótimo então. Bacana isso. Perguntaram aqui se o excedente de produção nas águas pode ser ensilado para seca. Pode. Até eu estava... dos usos do curumim, a princípio, é para... Ele pode ser principalmente para picado verde e para pastejo. Mas você pode ensilar o curumim. No caso da ensilagem, aí a colheita vai ser, obviamente, mais baixa, a 20 centímetros, você vai colher toda aquela massa. Eu sempre costumo falar isso. Até aquele dia, no dia de campo que a gente teve aí, eu falei com o pessoal, quando você está falando em produção de silagem, óbvio que você quer uma qualidade boa, mas o principal ali é massa. Você quer colher muito na área para poder ensilar. Então você vai colher rente ao solo. Daí o sucesso do capiaçu, né, Guto? Exatamente. Né? Que é a grande produção de massa. Foi isso que eu falei aquele dia com eles, né? Que a grande diferencial do capiaçu é a produção de massa. Então, assim, para a produção, é possível ensilar o curumim? É possível. O rendimento, para ser maior, você vai colher mais baixo. E o problema todo é o teor de umidade, que é muito alto, né? Mesmo para pastejo, uma coisa que a gente às vezes tem que se atentar é essa questão do teor de umidade. Praticamente só tem folha, as folhas são bem tenras, com teor de umidade bastante alto. Então, é possível fazer a silagem, mas a gente vai ter ou que fazer um processo de pré-secagem desse material ou entrar com um material que absorva essa umidade, como o fubá, você já respondeu a pergunta do David ou Davi aqui, falando que depois, no período de rebroto na primavera, ele tem muito problema de enxurrir com as vacas dele em curumim, né? É justamente por isso, né, nessa rebrota que ele vem no início do período das águas, né, ser essas folhas mais tenras e que aí acaba promovendo essa diarreia nos animais, né? Isso. Então, isso é muito comum no curumim. Exatamente. Então, vamos lá. Uma pergunta do Matheus, eu achei até ela bastante interessante para instigar o pessoal, que deve ser dúvida aí de todo mundo, né? Ele perguntou assim, até mandei para você, né, Guto? Curumim
ou Zuri para gado de leite? Aí a resposta clássica, né, Guto? Depende. Não, É, assim, aí, exatamente, eu diria que depende, assim, em termos de valor nutricional, lógico que a gente vai pensar no curumim. Em termos nutricionais, o curumim bate o Zuri, bate Pande, bate Mombasa, Tanzânia. Agora, em termos de manejar também, facilidade de manejo, ele também vai ser muito mais fácil de manejar. Agora, tem aquela questão que a gente comentou lá no início, que é a questão do estabelecimento. Se você tem disponibilidade de muda, disponibilidade de mão de obra, e pode fazer um estabelecimento, vamos dizer, dependendo da área que você precisa, por exemplo, plantar 5 hectares de capiaçu numa tacada só, de curumim, perdão, mas de de capiaçu curumim, também serve. é difícil. E no curumim, isso é porque o rendimento de muda do curumim é até menor, né? Sim, Do os que, do entrenós que ser no mais capiaçu. curtos. Os entrenós É. mais curtos e tal. Então, assim, esse vai exatamente, depende, em termos de fertilidade de solo e tal, eu diria que eles são parecidos. Você vai ter que fazer correção de solo muito parecida para um ou para outro. Levar a saturação de base aí para 60%, 65%. Né? Então, eu acho que o diferencial todo está na questão da facilidade de implantação e depois o quanto você vai pesar isso em termos de facilidade de manejo. Né? Eu acho que essas cultivares de capim-elefante, embora muito exigentes em fertilidade, se tivesse por semente, nossa, desbancavam muito, muito, muito pânico, eu Eu acho. brinco muito com o Ledo, eu brinco muito isso com o Ledo, porque a gente tinha, como eu falei, né, a gente tinha dois temores, dois receios com relação ao curumim. O primeiro era a cigarrinha. Sim. E o outro, a questão da propagação. Eu brincava com ele, falei, Ledo, dia que a gente tiver um curumim propagado por semente, aí nós vamos assim, dar uma contribuição ainda maior para os produtores, porque realmente vai facilitar muito a implantação de áreas maiores. Cigarrinha ainda é um problema, mas a gente começa a ter, além de toda a recomendação técnica, né, de manejo e tal, evitar excesso de palhada para não propagar um inseto e tal. Propagar Tem a cigarrinho. questão da cigarrinha, a gente tem a questão do controle químico, que aí já começam a aparecer alguns Alguém produtos no perguntou, mercado. alguém perguntou, é bom que você já aproveita e já emenda aí, Guto, que alguém fez uma pergunta sobre o controle desse cigarrinho curumim. Aí é bom que você já responde. Se a gente for ver a recomendação de controle de cigarrinha, tem a parte, vamos dizer assim, qual que é o primeiro controle, né, Janaína? Você sabe, você participa de muitas discussões lá do programa de melhoramento, Sim. busca de planta resistente. Esse é o primeiro ponto que vamos dizer assim, os entomologistas vão apontar. E busca de plantas resistentes. A segunda é a questão do manejo, controle biológico, manejo da pastagem, evitar excesso de macega para poder dar condição de sobrevivência da cigarrinha, né, da fase ninfal, etc. E tem o controle químico, que a gente não tinha até pouco tempo, produto registrado para controle de cigarrinha e pastagem. Mas agora já tem alguns produtos, eu não vou falar o nome aqui, que eu estou lembrando o nome só de um produto, então para não fazer Para não propaganda, fazer mas propaganda, né? eu sei que tem pelo menos 2 disponíveis no mercado que são eficientes no controle de cigarrinha, além do metarrizo, né, que já está aí, Alguém que pode ser usado. comentou que é o controle biológico, né? Controle biológico, que é o uso de um fungo que ataca a cigarrinha. Ele tem toda vamos dizer assim, uma condição específica para ser usado, de preferência num dia que não seja muito ensolarado e tal, mas dá resultado. O fungo precisa de umidade também, né? Tem essa conversa toda. Mas o controle químico agora, e ele, pelo que eu andei conversando com a colega lá da Embrapa Gado de Corte, ele não é tão caro assim, em termos tirando a parte, vamos dizer, do custo da mão de obra, o custo do produto em si fica em torno na época ficava em torno de R$32, R$35 por hectare. Então não é uma coisa inviável de você, de repente, ter um surto de cigarrinha, como às vezes acontece, e você poder perder o pasto. Então você tendo essa arma na mão, vamos dizer assim, não que você vá usar todo ano, mas você tendo essa possibilidade, você interrompe o processo e então já dá uma certa segurança maior para a gente, como técnico, de recomendar
o curumim. A gente sempre ressalta que uma das ressalvas para estabelecimento do curumim é evitar também regiões em onde o ataque de cigarrinha é recorrente, né? Então, tá, aproveitando que você está falando desse problema aí, como é que pode ser feito também esse controle de invasoras? Alguém perguntou aí pra gente que teve problema no controle de invasoras no momento do plantio, fez a adubação correta, mas ainda está enfrentando esse problema, né? Então, como que pode fazer esse controle de invasora, Guto? Esse é um estudo que a gente ainda não tem muito resultado aqui. O colega Alexandre Briguente aqui na Embrapa Pé de Leite, ele tem feito algumas avaliações e até num estudo que ele até colocou aqui numa das perguntas do livro que eu mencionei, ele fala que essa perda pode chegar até 42% da incidência de plantas daninhas, né, de plantas invasoras. Que muitos produtores às vezes não se atentam, porque embora seja um capim de porte baixo, mas ele sobrepõe ali as invasoras, a pessoa não vê e acha que não está tendo prejuízo. Mas está pela competição com nutrientes, etc., água que a gente sabe que acontece. Agora, assim, esse controle específico de cigarrinho, de plantas invasoras, eu não saberia te dizer assim uma recomendação, porque depende da planta, né? Se é uma planta de folha larga diferente, se é outra C4 diferente, uma coisa manejo, né? Isso é uma coisa que padrão, né? Você fazer primeiro um levantamento das plantas que estão ocorrendo ali. Isso, para identificar essas plantas e saber quais são os potenciais, vamos dizer, se for o caso de usar herbicida, os potenciais herbicidas. O Briguente tem feito alguns estudos de ver, por exemplo, quando você faz um corte mais drástico, que você praticamente elimina toda a área foliar, tem alguns herbicidas que podem ser usados que não atrapalham a rebrota do curumim, do próprio capiaçu. Tá? Você não vai ter absorção do... eu não tenho essa resposta agora, mas quem fez a pergunta, se depois quiser entrar em contato, eu posso colocar em contato com o Alexandre Briguente, que é o nosso colega que tem estudado isso aqui, para ver algum detalhe a mais além disso do que eu estou colocando, né? Por isso que a gente fala muito, uma preocupação grande áreas onde a gente vai estabelecer o curumim. Esse preparo, esse controle de invasoras, ele tem que ser muito bem feito, principalmente quando a gente está falando de braquiária, que a gente sabe que o banco de semente Então, assim, de preferência, se a pessoa quer implantar o curumim numa área de braquiária, talvez seja bom pensar em, se possível, fazer 1 ano de lavoura de milho, por exemplo. Eu sempre faço depois ainda fazer o controle, né? Capim elefante, em geral, sofre muito com braquiária, né, Guto? Exato. Mas quem fez a pergunta, Janaína, se quiser depois, você pode passar o meu contato, que eu entro em contato com o Briguente, eu coloco a pessoa diretamente com o Briguente para dar uma resposta mais precisa para... Beleza. Eu queria brincar com o professor Nilma aqui, fazer igual a Rádio Tatiaia. Eu quero mandar um abraço pro professor Daus, que está ajudando a gente a responder as perguntas aí. Ele sempre acompanha as lives, já participou aqui com a gente. A professora Raquel, também, que está acompanhando a gente lá do FV, acabou de elogiar aí a discussão. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui para incrementar mais ainda, né, é bom demais saber que tem tanta gente assim assistindo e prestigiando. Eu agradeço também. É muito bacana, eu sei que é mais né? por você, mas eu agradeço. Não é, de jeito nenhum, é o assunto. Se eu ficar aqui falando sozinha, não dá ninguém, não. Tem que ser um assunto interessante pro pessoal. Abração, Não, brincadeira. Então, um abraço, professor Dawson. Ô, Guto, tem algum resultado de produção, né? O pessoal perguntou aqui, resultado de produção com curumim, com concentrado, sem concentrado, como que é o comportamento de produção? Se é só leite, se você tem alguma coisa, você pode passear também pelas arrobas aí? Ou se você vai se ater só no leite? Não, a gente tem um estudo aqui, eu vou até usar uma colinha aqui, que eu fiz recentemente. A gente fez, dentro desse processo todo de avaliação do curumim, quando chegou na fase de ganho de peso, na realidade, o curumim já estava registrado. Então, aí ele já tinha o nome de curumim. A gente comparou o curumim com o Napier, usou o Napier como testemunha, e tinha um outro material que chamava-se NPGL 013. E a gente estudou esses 3 materiais para ganho de peso de novilhas, tá? Esse estudo Olha os meus cachorros querendo aparecer. Desculpa aí, viu, pessoal? Não, sem problema. Desculpa. O pessoal está acostumado, tá? Eu tenho o mesmo problema, só que as minhas cachorras estão do outro lado da casa. Então eu vim para o lado oposto. Mas, então foi um estudo feito com ganho de peso de novilha, a gente comparou o Napier
o curumim tinha esse outro material que a gente pensava ter potencial para ser lançado, depois ele acabou sendo abortado. Nesse estudo foi feito com 24 dias de período de descanso, tá? E o que a gente observou em termos de ganho de peso? A gente viu, por exemplo, ganho de peso médio, isso sempre no período chuvoso, tá, gente? A gente aqui não usava irrigação, então a gente fez esses estudos ao longo de duas estações chuvosas, sempre partindo ali de novembro e até março, abril. A gente teve um ganho de peso médio no napier de 660 gramas por novilha dia contra 710 do curumim. Isso estatisticamente não foi diferente, tá? Mas são 50 gramas por animal dia de ganho de diferença, embora estatisticamente não teve diferença. A taxa de lotação também foi parecida, 4,1 no napier e 4,3 no curumim, que deu um ganho por hectare de 787 quilos por hectare contra 712 e 625 no outro material, que a gente também estava estudando, a gente viu que esse material tinha um potencial mais baixo. Alguém pode pensar assim, bom, a taxa de lotação então foi baixa, foi de 4,5. Só que esse estudo aqui, ele foi feito numa condição de solo bem mais, um solo mais arenoso, a adubação não foi tão pesada naquele nível que eu falei para vocês. E aí, mais recentemente, o estudo que a gente fez com vaca de leite, aí sim, a gente já, um estudo aqui na fazenda aqui em Coronel Pacheco, que tem um solo melhor, a gente viu taxa de lotação aí em torno de 9 UA por hectare, em torno de 7 vacas e meia por hectare. E em termos de produção de leite, a gente viu, sem a suplementação, a gente usou vacas meio sangue e tal, em torno de 12 litros por vaca dia, na média do experimento, e com a suplementação com fubá, as vacas recebiam 3 quilos de fubá, essa produção foi para 15 litros e meio por vaca dia. Tá? Isso dá uma produção de litros de leite por hectare dia de 121, 122 litros de leite por hectare dia no verão. Tá? Então, assim, são valores que se aproximam muito do que a gente tem observado, por exemplo, para pânico. A gente fez um estudo recente aqui com cultivares de pânico, são mais ou menos esses valores, só que no pânico a gente estava entrando com 3 quilos de ração concentrada, com 22% de proteína, aqui só com fubá, porque o capim, o curumim já tem aí 18, 19% de proteína. Tá. E a outra coisa, Janaína, assim, até para nível de curiosidade, porque uma das ideias, das hipóteses desse trabalho era que com a suplementação energética a gente melhoraria o equilíbrio proteína e energia, né? Sim. E aí houve uma redução no nitrogênio ureico do leite, por exemplo, de 19,5 para as vacas que não tinham suplementação, era só no pasto de curumim, 19,5 caiu para 13,7 miligramas por decilitro. Então, mostrando que realmente a inclusão da energia na dieta promove, além do incremento na produção de leite, melhora o balanço nitrogênio e energia nas vacas. Não, bacana, legal os resultados. E o pessoal tem resultado para tudo. Agora, deixa eu te falar, fazer uma pergunta. Eu acho tão interessante que muitos produtores, alguns até acompanhando aqui a gente que eu já vi, sempre mandam fotos para mim, tanto de capiaçu quanto de curumim, perguntando se é a melhor forma de plantio, mais para o capiaçu, mas eu já teve 2 que me perguntaram sobre o curumim. Se é melhor plantar num copo e depois levar, ou se é melhor botar a muda direto? Né? Você já viu essa história do copo, Guto? Planta no copinho e depois leva ela já enraizada e tudo mais. O que você tem a dizer sobre isso? A vantagem de você plantar no copinho são, eu diria assim, no primeiro momento, que são principalmente duas. A primeira é que quando você coloca no copinho, embora assim, plantou no copinho, desenvolveu a mudinha, você leva para o campo. Então você leva para o campo só gemas que 100% de pegamento, vamos dizer assim. Né? E quando você faz isso, você já leva a muda com um certo sistema radicular e com isso o pegamento no campo ele é mais rápido. Esse pasto se estabelece mais rapidamente. A desvantagem é que você tem uma etapa aí anterior a mais, né, de plantar. A mão de obra já é pesada, né? A mão de obra já é difícil, você está incorporando uma etapa a mais. Mas o rendimento de muda aumenta. Até porque no copinho, geralmente você planta 2 gemas apenas e dali você já faz uma muda. Então, quando você coloca no campo,
acaba que, embora o pegamento é de 80%, 90%, no caso do curumim, você sempre tem alguma perda. Então, para você, uma das recomendações para você aumentar o rendimento de muda é esse processo de plantar no copinho. Beleza. Pessoal, eu vou agora Tá? abrir aqui esse negocinho das perguntas aqui, o triângulo, a interrogação, mas eu não sei apagar ela mais não. Então vai ficar sempre o Guto meio sumido aí. Tá? Então eu vou ver o que tem de pergunta pra gente aí. Aí, Guto, você tá vendo a pergunta? Qual o melhor espaçamento para o plantio? Tá, eu vi a pergunta aqui. É o O Kinsen, Guilherme. né? Não É o sei. Guilherme, Guilherme. Ah, tá. Bom, Guilherme, a Guilherme é nosso recomendação zootecnista do ano passado, não foi, Guilherme? Zootecnista do ano, eleito pela Associação Brasileira de Zootecnistas. O cara eu tô me sentindo importante aqui, ó, tá acompanhando a Que nossa live bom, toda. parabéns. Também fico honrado. A recomendação para o curumi, ela tá de 50 centímetros para você ter um estabelecimento entre linhas, né? E até 80 centímetros, é o ideal que não passe muito disso para você fechar mais rapidamente esse stand. E se você for fazer o plantio convencional, é isso, é 50 ou 80 centímetros entre linhas, com distribuição de mudas ao longo do sulco, tá certo? Se você for fazer esse transplantio das mudas do copinho, seria em torno de 50 por 50, 50 entre linhas e 50 entre plantas, tá? Ok. Aqui, adubação orgânica, Guto, com esterco de bovino e de aves. Essa aí é aquela velha história, né? A gente recomenda a adubação, ela traz benefícios outros além, vamos dizer, da incorporação dos nutrientes que a gente está interessado, questão de melhoria da estrutura do solo, matéria orgânica, manutenção da umidade do solo. Mas eu não tenho experiência de adubação orgânica no curumim. E pouca, sim, até com outras. Eu fiz um Eu também tenho trabalho. bem pouca experiência com adubação orgânica. E aí aquela história, adubação orgânica, a gente sempre, aquela coisa que a gente aprendeu, né, Janaína? Quanto mais, melhor, né? Porque o problema todo é que geralmente são áreas pastagens, são áreas grandes, e essa demanda, porque você está falando aí de 4, 5, 10 toneladas de esterco por hectare, às vezes é difícil você fazer isso numa área muito grande. No curumim, de repente, pode ser um pouco mais viável, porque a gente tem visto, principalmente pequenos e médios produtores, com áreas aí menores, 2 ou 3 hectares, 4, de repente é possível. Mais fácil. Então, assim, é viável, é bom que se faça, mas eu não tenho, assim, resultado de estudo para te falar, comparou 5, 10 ou 15 toneladas e a resposta foi essa. O pessoal perguntou muito aqui sobre curumim para ovinos, a gente está a 3 minutos de terminar. Na quinta-feira, sem excesso que vem agora, depois da manhã na próxima, o professor Eran Borges vai vir falar para a gente sobre manejo de pastagem para ovinos e caprinos, para pequenos ruminantes, tá? Então, provavelmente ele vai falar um pouquinho do curumim para a gente, mas, Guto, se você puder adiantar, a altura de entrada, só para poder responder aqui o Gilbert, que ele perguntou qual é a altura de entrada para ovino, não muda, a altura de entrada é do capim, ela ainda depende da espécie, não é isso, Guto? Então, Exato. Se eu estiver trabalhando com bovino, com cavalo, com qualquer espécie animal, a altura de entrada para manter a qualidade da forrageira ela é a mesma. Né? Mas você tem alguma experiência, Guto, com curumim e ovinos? Não, o que eu sei, Janaína, assim, até a gente tem uma colega da Embrapa Caprinos que fica aqui com a gente, a Isabel. Sim, a Isabel. Doutora Isabel. E ela está com um projeto que é com curumim para ovino, tá? Mas, assim, eu ainda não tenho conhecimento dos resultados que eles estão tendo em termos de ganho de peso, produção. Eu não tenho para te confessar, não tenho esses dados. Na verdade, eu tenho uma certa preocupação, Guto, pela minha experiência aqui trabalhando com ovinos. Essas forrageiras que elas são manejadas mais altas, acima de 70, eu arrisco dizer, elas já começam a ser um pouco complicadas para o ovino, porque o ovino é animal gregário, né? Ele gosta de ver o outro indivíduo para poder fazer o consumo. Né? Então, isso me preocupa um pouco nesse sentido. Eu acho que é um pouco alto, mas eu fico doida para ver esses resultados aí da Isabel. Ô, pessoal, olha só. Eu acredito que em breve a gente pode ter alguma informação sobre isso. Tô doida para ver isso aí. Até vou conversar com ela sobre esse assunto para ver como é que tá indo aí. O pessoal já abriu o reloginho aqui na contagem, tá? Eu queria avisar para vocês que amanhã, às 19 horas, a gente também vai estar numa outra live com a AW Assessoria. Queria pedir para vocês irem lá no nosso canal do YouTube, curtirem as nossas publicações. A live vai ficar disponível lá no canal do YouTube Floricultura e Pastagens depois para vocês, tá? Talvez a partir do final de semana. E, Guto, é uma pena
que o nosso tempo acabou, né? A gente tem milhares de perguntas para responder, então eu peço a vocês para mandarem as perguntas para mim no privado. O que eu não conseguir, eu vou encaminhar para o Guto, eu tenho certeza que ele vai ter disponibilidade e boa vontade para poder responder. Tá? Então, de coração, mais uma vez, em nome do GFOR aqui da UFSJ, eu queria muito te agradecer. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente todo esse conhecimento e fica o meu agradecimento. Ô, Janaína, eu que agradeço. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aí. Parabéns pela iniciativa, assim, eu tenho visto o tanto que você está envolvida com isso, praticamente todo dia tem uma live, todo dia. Toma tempo, né? E a gente agradece pela sua proatividade, pela sua iniciativa, acho que é fantástico. E eu agradeço também pelo aprendizado que a gente sempre tem, como eu falei lá no começo, a gente sempre aprende, né? E essas perguntas que você tiver, me encaminha. O que eu não souber, eu procuro a ajuda dos universitários. Beleza, a gente sempre faz isso. Um abraço aí pro pessoal do Espírito Santo, viu? Outro dia eu sonhei com o Espírito Santo aí. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar a gente. Foi aquilo que a gente falou no começo, né, Guto? A gente faz para quem está acompanhando, a gente faz para vocês. E, Guto, muitíssimo obrigado, tá certo? Obrigado a você. Boa noite, Janaína. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.